Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que o Senhor te abençoe muito e a sua família também. Olha o que diz aqui, em Josué 2, no versículo 8 em diante. Antes de os espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: sei que o Senhor lhes deu esta terra. Vocês nos causaram medo terrível, e todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão com Sião e Gog, os dois reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Jurem-me pelo Senhor que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Deem-me um sinal seguro de que me pouparão a vida de meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos e de minhas irmãs, e de tudo que lhes pertence. Livrem-nos da morte. Josué mandou que 2 espiões, fossem até Jericó. E eles foram certamente para despistar a atenção sobre eles, a casa da prostituta Raabe. E olha como Deus trabalha na vida das pessoas. Naturalmente, que a fama do Deus de Israel e que o que o Senhor já vinha fazendo pelo seu povo já tinha chegado lá. De maneira que, como ela mesma disse, o povo já tinha desanimado, porque estavam com tanto medo, dentro deles, eles já haviam se entregado. Eles tinham certeza que eles não podiam vencer Israel em função do Deus que estava no controle, que é o nosso Deus. E essa fama já tinha chegado lá. E à medida que eles ficavam sabendo do que Deus vinha fazendo por intermédio de Israel, na vida de Israel, a fé dela foi sendo desenvolvida. Ninguém pregou para ela. Foram as notícias que, inclusive, chegavam para abalar, para amedrontar, foram causando aquelas notícias, ao invés de amedrontá-la, foi transformando numa fé, ela foi desenvolvendo uma fé. Ela foi desenvolvendo uma fé no Deus vivo. Por intermédio das notícias que chegavam, que Israel estava marchando para lá e que ninguém podia vencer. Josué tinha mandado esses 2 espiões irem e eles entraram na casa dela. Alguém viu, mandou avisar o rei de Jericó, o rei de Jericó imediatamente mandou homens lá. Ali, ela podia entregá-los ou se arriscar. Ela se arriscou. Por que ela se arriscou? Porque dentro dela já havia uma fé. E ali ela teve a oportunidade de colocar em prática aquela fé. Dentro dela já havia uma fé no Deus de Israel. E ali ela teve a chance de colocar aquela fé em prática. Sabe aquele tipo de oportunidade que vem uma vez na vida e se você não pega, ela vai embora e você nunca mais a tem? Aquela oportunidade foi única na vida de Raabe. E eu creio que pelo Espírito Santo, aquilo foi colocado na vida dela como única mesmo. Ela tinha que abraçar aquela fé e colocar em prática agora, ficando do lado de quem era de Israel, do Deus de Israel. E ela, naquele momento,
ela agarrou aquela chance de mudar de vida. Ela era uma prostituta, com uma vida pessoal totalmente deformada, com uma casinha miserável construída em cima do muro de Jericó. Ela tinha uma vida miserável espiritualmente, emocionalmente, sentimental. A vida dela era miserável. Financeiramente era miserável. Entendeu? Era uma vida humilhante. Ela tinha uma vida decadente. E ao ouvir sobre o Deus de Israel, sobre o que Deus vinha fazendo na vida do seu povo e por intermédio deles, abriu o Mar Vermelho, ela mesma contou. Você vê que as notícias já tinham chegado. Eles tinham vencido 2 reis amorreus perigosíssimos. E aquilo foi movendo, despertou a fé. E quando aqueles homens entraram ali, ela teve a chance de colocar em prática a fé. Era o tudo ou nada na vida dela. Era a chance de mudança. Dela abraçar aquela fé, dela romper com tudo. Com o povo dela, com a fé dela, com Deus dela, com aquela vida que ela levava. E quando ela tomou aquela decisão, ela estava rompendo com tudo aquilo. E abraçando a fé no Deus vivo. Ela está na galeria dos heróis da fé. Ela está em Hebreus 11:31, fala dela, da atitude de fé dela. Essa atitude de fé que a Raabe teve, mudou a vida dela. Salvou toda a família dela, a família inteira foi salva, que seria morta. Todos pereceriam. Mas aquela atitude de fé dela não só levou a mudança da vida dela, a salvação dela, da vida, literalmente, porque ela arriscou a vida dela. Mas ela foi muito bem recompensada. Ela arriscou a vida dela. Quando ela escondeu os 2 espiões na casa dela e despistou os soldados, os homens que o rei tinha mandado, ela estava arriscando a vida dela, porque ela podia ser morta pelo rei quando o rei de Jericó mandou aqueles homens lá. Se ela fosse uma traidora, se ela fosse vista como uma traidora, ela podia morrer. E ela rompeu com tudo aquilo. Para algo maior, ela creu no Senhor. E tomou atitude de fé. E aquilo levou à salvação da vida dela, salvação de toda a família. Todos foram livres da morte. Todos. E Deus recompensou ela não só com a vida, mas com uma mudança. E uma nova história de vida foi construída, reescrita. A história de vida dela foi totalmente reescrita. Totalmente. A mulher que era prostituta, vivia uma vida humilhante, com uma vida sentimental, emocional, espiritual, financeira miserável, com uma casinha construída em cima do muro. Foi livre da morte, com toda a família que ela tinha, pai, mãe, irmãos e irmãs. Foram todos livres. E Deus honrou tanto esta mulher, que se hoje ainda tem tanto preconceito, imagina naquela época, ainda mais numa sociedade tão rigorosa em relação à mulher. Mas Deus foi muito bondoso com ela. Um príncipe de Judá chamado Salmão se apaixonou por ela, quis casar com ela. A vida dela mudou. Deus deu a ela um filho que foi Boaz, que foi o marido da Ruth, um homem rico, influente, diz a Bíblia. Que teve um filho também com Ruth chamado Obed, que foi o pai de Jessé, que foi o pai de Davi. Isso fez dela
uma ancestral do Senhor Jesus. A mulher que estava condenada, não só à morte ali em Jericó, mas a terminar os dias dela daquele jeito, como prostituta, humilhada, num fundo de poço. Deus zerou aquele passado através dessa atitude de fé. Quando ela tomou essa atitude de fé, você vê o que é uma decisão. O poder de uma escolha correta. Ela já vinha ouvindo falar do Senhor. Ninguém pregou para ela, mas aquela fé foi sendo desenvolvida. E quando ela teve a chance de colocar aquela fé em prática, ela colocou. E quando ela colocou, foi um divisor de águas na vida dela. Era uma oportunidade única que ela agarrou. E ali, ela deu condições para Deus abençoar a vida dela. E a mulher que passou a vida se prostituindo, se tornou uma senhora, uma princesa, casada com um príncipe, uma mulher de bem. Uma mulher que não terminou os dias dela como uma miserável, fracassada, sem respeito, sem dignidade. Mas pelo contrário, quando a Bíblia fala de Boaz, fala de um homem muito correto. Então essa mulher que teve um passado tão terrível, tão suspeito, tão destruído, teve a capacidade, foi tão transformada que criou tão bem um homem, que foi Boaz, que se tornou um homem de caráter, um homem influente na sociedade, um homem muito próspero. Quem poderia imaginar que uma ex-prostituta faria parte da genealogia do Senhor, seria uma ancestral do Senhor Jesus? Para mostrar para você que Deus é capaz de colocar um ponto final numa vida de fracassos, de derrotas, quando uma pessoa dá um passo de fé, toma uma atitude de fé. Você pode ter uma vida decadente, miserável, destruída, vergonhosa, uma vida, uma história de vida, de derrotas, de fracassos. Mas quando você crê no Senhor e dá um passo de fé, dá aquele passo de fé, você dá condições para Deus transformar a sua vida. Deus transformou a vida da Raabe. Transformou a vida dela. Por quê? Porque ela creu no Senhor e quando ela teve a chance de mostrar, de colocar em prática, ela colocou. E aquela atitude de fé mudou a vida dela. Deus está te chamando. Deus está falando com você. Você pode ter tá vivendo uma vida decadente, destruída. Deus era. Quando você dá um passo de fé, aquilo para. E Deus reescreve a sua história de vida. Reconstrói, restaura, como fez com Raabe. Ele mudou a história de vida dela. Mas ela teve que dar o passo de fé. Ela creu no Senhor e agiu a fé. E Deus está te convidando a crer no Senhor e agir a fé. A agarrar a chance que Ele está te dando. Ele mudou a vida dessa moça. E Ele está dizendo que quer e que pode, que vai mudar a sua. Não importa. Eu estou te mostrando a história de uma pessoa com uma história de vida, um começo extremamente decadente. Mas que teve um fim poderoso. A vida dela mudou, foi transformada, inacreditavelmente transformada. Inacreditavelmente transformada. E foi essa atitude de fé. Eu fico pensando, naquela época, quantas moças que estavam esperando para casar, né? Fico imaginando assim, só uma coisa minha. Imaginando, vamos imaginar. Quantas moças, todo lugar, tem muita moça que quer casar e tal. E de repente vê aquele príncipe querendo casar com a Raabe. E todo mundo sabendo do passado dela,
Tem sempre aqueles maliciosos, né? Tendenciosos. Nossa, mas como é que pode? Uma mulher com passado desse. Mas o que Deus olha? Deus não estava mais olhando, não era mais o passado dela que tinha peso, mas sim aquela atitude de fé. Talvez muitas que estavam ali não tinham o passado da Raabe, mas também não tiveram coragem para agir a fé como ela. Entendeu? Porque Deus muda mediante a fé. E a prática da fé. Não é porque você é bonzinho, ou nunca teve um passado, nunca fez isso ou aquilo que possa ser assustador. É porque você crê. Quando você decide crer no Senhor e agir a fé, a Bíblia diz que Ele perdoa os pecados, dos nossos pecados não se lembra mais, nos manda deixar o passado que se foi, e Ele nos dá condições de recomeçar. A Raabe pôde recomeçar, tudo foi zerado, e ela recomeçou, e Deus deu a ela uma vida poderosa, maravilhosa, transformada. Ela viveu milagres. Mas tudo começou quando ela creu no Senhor e tomou atitude, praticou a fé. Deus pôde mudar a vida dela. E Deus está te chamando para o mesmo. Creia no Senhor, coloque em prática, venha. Agarra a oportunidade de buscá-lo. Você é que vai ganhar com isso. Sua vida realmente não tem como não sofrer uma transformação. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Como era a sua vida antes de chegar no Ministério Mudança de Vida? Bom, Vitor, minha vida era uma vida amarrada, né? Eu sou dentista e o meu consultório, ele era um consultório derrotado. Eu não tinha perspectiva de vida mais, né? O meu consultório, ele estava muito fraco, eu tinha poucos pacientes, né? E eu simplesmente achava que a minha vida tinha parado ali, né? Eu comecei, eu tenho 12 anos de profissão e aos 8 anos eu já estava com a minha vida completamente derrotada, né? Na minha vida profissional. Vida profissional derrotada, é claro que você começa a puxar outros problemas, né? Porque o homem sem dinheiro, o homem sem perspectiva de vida, você acaba tendo um casamento derrotado também, você acaba tendo uma autoestima derrotada, e foi assim que eu cheguei aqui. E depois que o senhor chegou no Ministério Mudança de Vida, o que é que mudou? Bom, mudou tudo praticamente, né? Mudou completamente tudo. Eu vim participando das campanhas, eu peguei o espírito desse ministério e eu fui mudando, Deus foi transformando, Deus foi mudando a minha vida, principalmente dentro, né? Mudou o espírito dentro, muda os resultados fora. Foi isso que eu aprendi aqui. E também eu aprendi a lutar, né? Coisa que eu não sabia lutar. Eu não sabia antes o que eu faria para lutar, para vencer essas dificuldades que eu tinha, né? E nesse ministério aqui, eu costumo dizer, é até uma frase ousada, mas eu costumo dizer que aqui, a pessoa que pega o Espírito, ela aprende a ser gente de verdade, né? Ela aprende a lutar de verdade, eu aprendi a ser homem aqui, né? E então foi de campanha em campanha, e principalmente na campanha dos projetos de conquista, né? Em 2009 que eu comecei para valer, né? E assim por diante, vem de lá para cá, todos os anos eu venho, né, me dedicando nessa campanha, e Deus mudou completamente, né? Hoje eu mudei meu consultório, eu tenho vários pacientes, meu consultório hoje já tem um projeto para o segundo consultório já, né? E hoje mudou tudo. Hoje 4 anos de luta em Deus, né? Eu tive várias conquistas,
conquistei o carro dos meus sonhos, tenho hoje um consultório que é dos meus sonhos, né? E mudou tudo, casamento, autoestima. Júlio, o que o Ministério Mudança de Vida representa para você hoje? Representa a minha vida, né? O ministério é a minha vida. Eu vi uma frase uma vez, que eu gostaria de repetir isso, né? Tem gente que fala que eu preciso mais do ministério do que o ministério precisa de mim, né? Eu sou obreiro, eu toco no louvor, mas eu preciso muito mais disso, né? Eu preciso estar aqui sempre, ouvindo a palavra, do que o próprio ministério precisa de mim, né? E é minha vida isso aqui agora, né? Quais foram as conquistas que o senhor alcançou nos projetos de conquistas dos anos anteriores? Olha, quando a primeira conquista mesmo foi a restauração de clientes, né? Depois veio uma boa empresa para se trabalhar. Hoje a gente trabalha com algumas empresas aí no mercado que realmente dão resultado. Isso foi tudo conquistado aqui dentro. Carro dos sonhos também, casa, terreno. Como era a sua vida antes de chegar no Ministério Mudança de Vida? Olha, quando eu vim à igreja pela primeira vez, eu cheguei aqui com problemas financeiros, bem sérios, sabe? Tinha muitas dívidas e nada andava legal porque o resultado não aparecia. Eu até tinha empresas boas para trabalhar, só que não acontecia, demorava. Até num testemunho eu ainda brinquei com o bispo que eu parecia uma pipoca, bonita, mas não arrebentava, né? E o passar do tempo, Deus foi me abençoando, né? Eu perseverei dentro de um tempo na igreja e passado esse tempo as coisas começaram a acontecer. E quando começaram foram extremamente grandes, porque eu nunca imaginei poder alcançar coisas que hoje eu alcanço com o meu trabalho, né, lutando nos braços de Deus. A felicidade hoje é completa. E o que o Ministério Mudança de Vida representa para o senhor hoje? Olha, o Ministério hoje representa o que pregam mesmo, a mudança de vida, né? Pessoas sérias que como que eu vou te dizer, ensinam para a gente como se deve praticar a fé, né? Como se deve acreditar em Deus, acreditar em coisas que não existem, dar vida àquilo que a gente não tem em mãos. Todas essas coisas que eu te disse, eu aprendi aqui, né? Lutar e não perder a guerra, trabalhar e realmente ser abençoado no trabalho, poder dizimar, que eu sou um dizimista fiel. E tudo isso está fazendo de mim um vencedor, por acreditar em Deus, acreditar na palavra, acreditar que Deus realmente muda a vida daquele que crê nele. Abençoado, Jean? Sim, muito abençoado. Hoje eu posso dizer que a gente é totalmente restaurado, né? Restaurado na palavra, eu, minha esposa, nós temos filho e a mudança veio por completo. Momento da oração. Ó Deus de Israel, eu oro por esta vida, que talvez, Senhor, estava sem perspectiva, não acreditando, nem um pouquinho sequer, que havia saída para a vida. Talvez, por se envolver tanto, com tantas situações difíceis, por já ter descido a um mundo de pecado, atitudes terríveis. Parece que nem tem saída, nem tem jeito. Não há o que fazer. Quantas pessoas que já fizeram tantas coisas e tomaram a direção errada e tantas atitudes erradas já tomaram e que hoje parece que não tem nem saída, não dá para recomeçar, não dá. Mas o Senhor está dizendo, dá sim. Se você crê em mim e der o passo de fé e manifestar a fé e perseverar, sua história é reescrita. O Senhor reescreveu a história de vida de Raabe quando ela tomou essa atitude de fé. E não só ela foi beneficiada,
Porque isso é um ponto importante. Quando uma pessoa de uma casa, de uma família, toma a atitude certa, todos são beneficiados. Todos são beneficiados. A tua palavra não diz que as irmãs dela, que ela tinha irmãs, eram prostitutas. Mas diz que ela era. Não diz que outros da família tiveram a coragem de tomar uma atitude de fé, mas mostra que ela teve. E essa atitude de fé mudou a vida dela. Levou ela a viver uma outra situação, em outras circunstâncias. Ela se tornou uma senhora, uma mulher de bem. Uma mulher honrada, casada com um homem honrado, com uma família. O Senhor deu a ela a construção de uma família que antes era impossível. Os homens procuravam ela só para usá-la. E o Senhor preparou alguém especial para assumi-la e honrá-la. E ali tudo foi mudado. Mas foi a recompensa da atitude de fé. Ela teve uma atitude de fé e praticou essa fé. Quando ela teve a oportunidade, ela ouviu, agiu e ali começaram as mudanças e mudanças milagrosas, transformadoras. O Senhor está dizendo para essa pessoa que a ama, que não importa quanto ela já desceu, o Senhor quer levantá-la com poder. O Senhor quer curá-la, libertá-la e dar a ela um futuro. Cobre ela com teu sangue, a família dela, o lar. Fortalece, abençoa, desperta, move o espírito dessa pessoa e ajuda ela a ver, meu Pai, que a saída é te buscar. O caminho da vitória é esse, é se render ao Senhor, é se submeter ao Senhor. Abençoa lares, famílias, todos, Senhor, que tem nos pedido orações por cartas, e-mails, Disque Vida, Twitter. Eu consagro tudo que foi colocado perto da TV. A água, o azeite, os documentos, as peças de roupas, as fotografias, os alimentos. Eu consagro ao Senhor. Eu abençoo lares e famílias, pessoas que têm se tornado dizimistas e ofertantes do programa Mudança de Vida hoje. Que essas vidas sejam honradíssimas, porque elas têm financiado a tua obra. Desperta mais semeadores, porque quem planta colhe. E pessoas que têm sido, Senhor, abençoadas, fortalecidas, alimentadas pelo programa Mudança de Vida hoje, mas que ainda não se tornaram semeadoras dele, que possam ser movidas, tocadas para essa direção, porque essa atitude de fé leva a vencer. Visita a todos agora, onde esse programa estiver chegando, que salvação esteja chegando também, para a glória do teu nome. Obrigada, meu Deus, amém, amém e amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296-9449. Celso Garcia 777 no Brás, é onde eu fico, onde vou estar hoje às 9, abrindo o 6º jejum dos meus projetos de conquistas para 2013. Nós vamos passar o dia em oração. E depois vou retornar às 18 para dar início ao encerramento. E depois teremos batismo. Venha buscar a Deus. Dê passos de fé na direção certa. Talvez você já deu tantos passos na direção errada. Dê na direção certa, como Raabe fez. Conte conosco. Se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.